Olá, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Minerva, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2026. Estão presentes hoje conosco o senhor Fernando Galete de Queiroz, diretor-presidente, e o senhor Edson Ticle, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Além disso, informamos que a apresentação está disponível para download no endereço ri.minervafoods.com, na seção de apresentações. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e a companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Perguntas em inglês devem ser enviadas apenas por escrito. Para realizar perguntas por escrito, digite a pergunta no botão Q&A. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Minerva, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026, passo a palavra para o senhor Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode prosseguir com a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência dos resultados da Minerva Foods para o primeiro trimestre de 2026. A Minerva inicia 2026 com um sólido conjunto de resultados operacionais e financeiros, reafirmando a consistência e a disciplina na execução da nossa estratégia. Mais uma vez, a companhia demonstra que a diversificação geográfica é um pilar fundamental do nosso modelo de negócios, contribuindo para a redução de riscos, ampliando a capacidade de arbitragem e reforçando nossa posição como a maior exportadora de carnes bovinas da América do Sul. No primeiro TRI de 26, registramos receita bruta de 14,5 bilhões de reais, com EBITDA de 1,1 bilhão e margem EBITDA de 8,3%. Nos últimos 12 meses, a receita bruta totalizou cerca de 61 bilhões e o EBITDA atingiu 5 bilhões de reais, ambos em níveis recordes no acumulado de 12 meses. Desde o início do ano, temos observado um cenário bastante desafiador marcado por alta volatilidade em diversas variáveis, incluindo restrições tarifárias, tensões geopolíticas e macroeconômicas, além de desafios logísticos e climáticos. Ainda assim, conseguimos manter uma performance operacional consistente, sustentada pela agilidade e capacidade de execução do nosso time na adaptação às mudanças de mercado e na captura de oportunidades ao longo do trimestre. Vamos agora voltar a falar da nossa performance no primeiro TRI de 26, avançando para o slide 2. Começando pela receita bruta. Como mencionado, alcançamos 14,5 bilhões no primeiro trimestre e 61 bilhões no acumulado do ano, um novo recorde para o período anual. As exportações responderam por 55% da receita bruta consolidada no trimestre e 59% nos últimos 12 meses, reforçando seu papel fundamental nas operações da Minerva Foods e ratificando a atratividade do mercado internacional. Ao mesmo tempo, o mercado interno segue desempenhando um papel relevante na composição dos resultados, contribuindo para a otimização de margens e maior estabilidade operacional. Tal desempenho é suportado pela nossa capacidade operacional e comercial na América do Sul, que, por meio de um footprint geograficamente diversificado, nos permite arbitrar mercados e capturar oportunidades na distribuição no continente, especialmente no Brasil. Esse modelo dinâmico, baseado no redirecionamento de volumes entre as diferentes origens, assegura maior agilidade nas respostas às mudanças dos cenários de oferta e demanda,
fortalecendo a resiliência operacional e a eficiência comercial em todas as regiões que nós atuamos. Voltando aos números, a nossa receita líquida no primeiro trimestre de 26 foi de 13,4 bilhões. Já no acumulado dos últimos 12 meses, totalizamos aproximadamente 57 bilhões de reais, marcando mais um recorde na base anual. Falando agora sobre rentabilidade operacional, o EBITDA do primeiro trimestre foi de 1,1 bilhão de reais, com margem de 8,3%. Nos últimos 12 meses, o EBITDA da Minerva Foods alcançou 5 bilhões de reais, o maior patamar da história da companhia, perfazendo uma margem de 8,7%. Como reflexo da performance operacional e financeira, o resultado líquido do primeiro TRI de 26 foi de 87,3 milhões de reais, totalizando cerca de 751 milhões no acumulado dos últimos 12 meses. Por fim, em relação à estrutura de capital, encerramos o trimestre com a alavancagem líquida estável em 2,7 vezes dívida líquida EBITDA, reforçando nosso compromisso contínuo com a disciplina financeira. Adicionalmente, mantivemos uma sólida posição de caixa de 10,9 bilhões de reais, em linha com a nossa política de liquidez, e que nos proporciona segurança e flexibilidade diante dos desafios de mercado. Mais à frente, o Edson vai entrar em maiores detalhes sobre a performance financeira da Minerva Foods. Vamos passar agora para o slide 3 com alguns destaques do período. Quero iniciar com uma das nossas prioridades estratégicas, o aperfeiçoamento da estrutura de capital. Ao longo do primeiro trimestre, avançamos de forma consistente em diversas iniciativas de liability management, incluindo o resgate do bond 2028, além da recompra e cancelamento de cerca de 63 milhões de dólares do bond de 2031. Somente em 2026, essas iniciativas totalizaram aproximadamente 229 milhões de dólares, representando 1,2 bilhões de reais. Esse movimento contribuiu para a redução do custo financeiro, o alongamento do perfil de vencimentos e o fortalecimento do nosso balanço. Dando continuidade à nossa estratégia de gestão de passivos, vale destacar as crescentes iniciativas tanto no mercado de capitais local quanto ao internacional. No mercado local, concluímos a emissão de CRA, no montante de 117 milhões de reais, com prazo de 10 anos. Realizamos também a emissão de uma debênture no valor de 1,5 bilhões de reais, em duas séries, com prazo de 3 e 5 anos, o que possibilitou a recompra antecipada de aproximadamente 500 milhões de reais em notas comerciais, contribuindo para o alongamento do perfil da dívida. Na mesma linha, no mercado internacional, realizamos a emissão do bond 2036, no valor de 600 milhões de dólares, com prazo de 10 anos e com recursos destinados à amortização de vencimentos de curto prazo. Em conjunto, essas iniciativas reforçam a execução da nossa estratégia de liability management, contribuindo para o alongamento do perfil da dívida e redução do custo financeiro e o fortalecimento da nossa estrutura de capital. Outro destaque deste início de ano foi a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas do pagamento adicional de 30,8 milhões de reais em dividendos complementares e que devem ser efetuados agora na próxima semana, no dia 3 de maio, quando somados aos 162 milhões de reais em dividendos antecipados em dezembro do último ano. Totalizamos cerca de 193 milhões de reais em proventos referente ao exercício de 2025. O que representa um payout de 25%. Essa distribuição está em linha com a nossa estratégia de geração de valor, preservando o equilíbrio do nosso balanço e a disciplina financeira da companhia. Vamos agora ao destaque de sustentabilidade, um dos pilares do nosso modelo de negócio. Ao longo do período, avançamos no fortalecimento da rastreabilidade e no monitoramento de fornecedores indiretos. No Brasil, alcançamos um marco relevante ao atingir 100% de monitoramento dos fornecedores indiretos de nível 1 na Amazônia Legal e no Maranhão, reforçando nosso compromisso com a transparência na gestão da cadeia de fornecedores. No programa Renove, iniciamos um novo ciclo de expansão após a conclusão das certificações no Brasil, Paraguai e Uruguai ao final de 25. Nesse novo momento, estamos focados na identificação e preparação de novas fazendas elegíveis, além da ampliação da atuação para a Argentina.
Na divisão Minerva Ingredients, avançamos na obtenção de certificações internacionais na planta de Pontevedra, na Argentina, ampliando nossa capacidade de fornecimento de sebo bovino para a produção de biocombustível em mercados estratégicos como a União Europeia. Na MyCarbon, evoluímos na validação de projetos voltados à geração de crédito de carbono, por meio de práticas de agricultura regenerativa, com foco na restauração do solo, no aumento da produtividade e na redução das emissões de gases de efeito estufa. No pilar social, passamos a integrar o grupo executivo do Movimento Empresarial pela Saúde, além de realizar mais uma edição do programa Educar para Transformar, com entregas de mais de 14 mil kits escolares para filhos de colaboradores e nas comunidades onde atuamos, beneficiando estudantes no Brasil, Argentina, Austrália, Chile, Paraguai e Uruguai. Por fim, pelo 6º ano consecutivo, a Minerva foi incluída na carteira do Índice Carbono Eficiente, ICO2, e no Índice de Sustentabilidade Empresarial, AESI, da B3, reforçando a evolução consistente das nossas práticas ESG e a sua integração ao nosso modelo de negócio. Em conjunto, esses avanços reforçam a evolução da nossa agenda ESG, conectando produtividade, gestão de risco e geração de valor ao longo de toda a cadeia produtiva e evidenciam o fortalecimento da nossa prática em gestão climática, transparência, governança e desenvolvimento humano. Vamos passar agora para o slide 4 e falar um pouco sobre nossa performance comercial. Na parte superior do slide, apresentamos o detalhamento da receita bruta por destino no primeiro TRI de 26. A região da América Central e do Sul lidera com 36% de participação na receita bruta da companhia, com destaques para o Brasil, que alcança um share de aproximadamente 20%. Na sequência, a América do Norte representa 19% da receita no período, com os Estados Unidos como o principal destino, respondendo por 15%. A Ásia contribui com 17% da receita, sendo a China o principal mercado da região, com 10% de participação. Já o Oriente Médio alcança 14% da receita no período e, por fim, temos a União Europeia e os países do leste europeu, que apresentam participações semelhantes, com cerca de 6% cada. Quero aproveitar e destacar novamente a relevância das nossas operações de distribuição, especialmente no Brasil. Nosso footprint na América do Sul nos permite direcionar volumes entre mercados diferentes, capturando oportunidades de arbitragem e sustentando o patamar de rentabilidade, mesmo em um ambiente de elevada volatilidade. Nesse contexto, o mercado interno desempenha um papel importante na composição dos resultados, contribuindo para a maior estabilidade operacional e otimização de margens. Essa flexibilidade operacional fortalece a nossa capacidade de adaptação aos ciclos de oferta e demanda, aumentando a eficiência comercial em todas as regiões em que atuamos. Dando continuidade à análise da nossa performance comercial, vamos detalhar a evolução dos nossos fluxos de exportação por região. Nos gráficos à esquerda, apresentamos o desempenho das exportações de carne bovina no primeiro TRI de 26. A Ásia se mantém como principal destino, respondendo por 30% das exportações do trimestre, com destaque para a China, que representa 24%. Na sequência, a América do Norte contribui com 24%, impulsionada majoritariamente pelos Estados Unidos, com 18% de participação. Em seguida, temos o Oriente Médio e a América Central e do Sul, com 13% e 12%, respectivamente. A União Europeia representa 9%, seguida por países do leste europeu com 8% e pela África com 4%. Olhando agora para o acumulado do ano, a dinâmica permanece consistente. A Ásia segue como principal destino, com 36% das exportações, sendo a China responsável por 29%. A América do Norte aparece na sequência com 21%, liderada pelos Estados Unidos com 15%. Na sequência, temos a América Central e do Sul com 11%, o Oriente Médio com 10% e a União Europeia com 9%. O leste europeu com 8%, a África com 5% da receita total das exportações. No lado direito do slide, destacamos o perfil das exportações de ovinos na operação da Austrália e do Chile. No primeiro TRI de 26, a América do Norte se manteve como principal destino, com 41% de participação, sendo os Estados Unidos o maior mercado com 38%.
Na sequência, a Ásia responde por 28% e a Europa por 15%, e o Oriente Médio por 11%. Nos últimos 12 meses, o cenário permanece semelhante, com a América do Norte liderando com 41%, seguido de Ásia com 28%, Europa com 16% e Oriente Médio com 8%. Em conjunto, esses resultados reforçam a solidez da nossa plataforma de exportação e a consistência da nossa execução, sustentando níveis de rentabilidade, mesmo em um ambiente de forte volatilidade e limitações logísticas. Ao mesmo tempo, evidenciam a dinâmica atrativa do mercado internacional, apoiada por restrições estruturais de oferta e por níveis consistentes de demanda. Dito isso, essa performance se reflete diretamente na evolução da nossa receita e que passamos a detalhar no próximo slide. O mercado externo segue como protagonista do nosso desempenho, refletindo a relevância das exportações na composição da receita. No primeiro trimestre, as exportações representaram 63% da receita bruta, alcançando 66% nos últimos 12 meses, sempre desconsiderando a divisão outros. Quando analisamos por operação, o Brasil destinou 63% da produção à exportação no trimestre, alcançando 66% nos últimos 12 meses. Nas operações da América Latina, ex-Brasil, o perfil é semelhante, 62% no primeiro trimestre e 66% no período. Passando para o lado direito do slide, apresentamos a abertura de receita por origem. O Brasil segue como principal vetor operacional, com 51% da receita bruta no trimestre e 57% nos últimos 12 meses. Na sequência, o Uruguai e Paraguai contribuíram com 13% e 12% no trimestre, respectivamente, e ambos com 11% no período de 12 meses. A Argentina representou 11% no primeiro TRI de 26% e 9% nos últimos 12 meses. Já a Austrália respondeu por aproximadamente 5%, tanto no trimestre como na base anual, enquanto a Colômbia contribuiu com 3% em ambos os recordes de tempo. Por fim, a rúbrica Outros, relacionada à divisão Trading, representou 5% da receita, tanto no trimestre quanto nos últimos 12 meses. Antes de avançarmos para os destaques financeiros, gostaria de falar um pouco sobre o cenário global de proteína animal. Seguimos operando em um ambiente de elevada volatilidade, influenciado pelos fatores geopolíticos e pela dinâmica do ciclo pecuário em importantes regiões produtoras, como os desafios na recomposição do rebanho norte-americano. Ainda assim, os fundamentos do setor permanecem construtivos, sustentados por um cenário de oferta global estruturalmente mais restrita e por uma demanda consistente por alimentos que tende a se intensificar em momentos de maior incerteza geopolítica como o atual. A despeito do início de uma nova fase no ciclo pecuário no Brasil, a América do Sul segue consolidando sua relevância como principal produtora global de proteínas bovinas. Esse protagonismo é acentuado pela restrição de ofertas em players estratégicos, como os Estados Unidos, que enfrentam escassez de animais e são impactados por custos de produção estruturalmente elevados. No mercado asiático, a China e demais países do Sudeste Asiático permanecem como um dos principais polos de consumo de carne bovina, o que tem permitido um forte movimento de preços desde o início de 2026. Observamos também importantes oportunidades estruturais para os próximos anos, impulsionadas pelo avanço de acordos comerciais, como, por exemplo, o acordo entre Mercosul e União Europeia e as discussões iniciais e um acordo comercial junto ao Canadá, iniciativas que podem representar uma importante expansão de acesso a mercados para os exportadores sul-americanos de proteína bovina. Nossa competitividade nesse cenário é sustentada pela estratégia de diversificação geográfica e pelo nosso footprint operacional, distribuído pela América do Sul. Esse posicionamento nos confere uma vantagem competitiva relevante, a capacidade singular de arbitrar produção e otimizar a estratégia comercial em resposta a fatores como barreiras tarifárias, restrições logísticas, questões sanitárias, condições climáticas, entre outros. O footprint operacional da Minerva é fundamental na execução dessa estratégia. O cenário global segue se transformando rapidamente, especialmente diante do aumento das tensões geopolíticas e dos potenciais impactos inflacionários associados a esse contexto. Observamos um ambiente de maior volatilidade para os próximos períodos, com possíveis reflexos relevantes
sobre os mercados de commodities, dinâmica de preços e cadeias globais de abastecimento. Ao mesmo tempo, momentos de maior incerteza acabam por elevar a preocupação com segurança alimentar e inflação de alimentos, fatores que historicamente sustentam níveis mais elevados de demanda estratégica e estocagem em diversas regiões do mundo. Essa nova dinâmica exige maior planejamento de produção, previsibilidade de pricing e aprofundamento das relações comerciais de longo prazo, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para uma migração gradual de um mercado mais comoditizado para uma demanda mais segmentada e de maior valor agregado. Entendemos que essas transformações representam oportunidades relevantes para o setor nos próximos anos. Nesse ambiente, acreditamos que a Minerva Foods está particularmente bem posicionada para capturar esse potencial, apoiada por sua diversificação geográfica e flexibilidade operacional. Vou passar a palavra para o Edson, que vai poder falar um pouco mais sobre os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Fernando. Vamos agora iniciar no slide 6. Começando pela receita líquida, a Minerva atingiu 13,4 bilhões de reais no primeiro TRI de 26, crescimento de 20% na comparação anual. Nos últimos 12 meses encerrados em março, a receita totalizou 57 bi, uma alta de 50% ano contra ano, e é o maior patamar já registrado pela companhia. Falando de rentabilidade, o EBITDA do primeiro TRI de 26 foi de 1,1 bilhão, crescimento de 16% na comparação anual, margem de 8,3%. Nos últimos 12 meses, o EBITDA totalizou 5 bi, uma alta de 44% ano contra ano e, novamente, recorde para a companhia. A margem EBITDA encerrou os últimos 12 meses em 8,7%. Esse desempenho do trimestre reforça a nossa disciplina na execução operacional, na execução financeira, ao longo desses últimos trimestres, principalmente levando em consideração um ambiente global bastante volátil e realmente muito desafiador. Vamos agora para o slide 7 falar de alavancagem financeira. A gente encerrou o trimestre com uma alavancagem líquida praticamente estável, de 2,7 vezes, pelo indicador dívida líquida EBITDA, que reflete a nossa consistência de performance, com o EBITDA que segue atingindo recordes todo o trimestre, no acumulado de 12 meses. Esse resultado ele é impulsionado não somente pelo momento favorável do mercado global de carne bovina, mas também pela integração e contribuição dos novos ativos, que vem ampliando a escala de receita e EBITDA, viabilizando captura de sinergias e principalmente ganhos de eficiência e redução de despesas como proporção da receita líquida. A evolução operacional, aliada a um melhor nível de rentabilidade, tem contribuído para a redução consistente de alavancagem desde o início do ano passado, e a gente segue reforçando o compromisso com disciplina financeira, geração de valor e, portanto, redução de alavancagem. Vale chamar atenção também para a redução de alavancagem bruta. A gente fez uma redução importante no caixa, trazendo o caixa para os níveis perto da política mínima, que hoje seria alguma coisa perto de 10 bilhões de reais. Então, essa gordura que a gente tinha de caixa, a gente usou nesse trimestre pagando dívidas mais caras, tentando com isso reduzir a nossa alavancagem bruta e, portanto, a despesa financeira da companhia olhando os próximos trimestres. Vamos agora para o próximo slide falar de resultado líquido e fluxo de caixa operacional. Bom, começando com o resultado líquido, foi positivo em 87 milhões no trimestre, alcançou mais de 750 milhões nos últimos 12 meses. De novo, efeito de uma boa execução operacional, uma disciplina financeira e principalmente a contribuição dos novos ativos, que elevaram o patamar de receita através de uma estrutura de custo e despesas proporcionalmente mais enxuta, o que tem nos permitido extrair um resultado mais saudável. Se a gente olhar agora o lado direito do slide, a gente vê o fluxo caixa operacional no trimestre, foi negativo em 320 milhões, impactado pelo consumo de capital de giro no período. Se vocês olharem as linhas de capital de giro, a linha que mais contribuiu foi a linha de fornecedores, porque ela tinha contribuído positivamente no trimestre anterior. Normalmente tem uma sazonalidade de final de ano em que os nossos fornecedores pecuaristas preferem não receber caixa no último mês do ano e pedem para os pagamentos ocorrerem no primeiro trimestre. Então isso acaba deslocando artificialmente parte do capital de giro. Ele fica positivo no quarto TRI, negativo no primeiro TRI, nesta linha de fornecedores, mas agora isso acabou sendo ajustado. Se a gente olhar
nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa operacional foi positivo em aproximadamente 4,3 bi. E se a gente olhar o capital de giro, ele está com uma figura praticamente estável, cerca de 80 milhões de reais positivo. Então, quando você deixa de focalizar simplesmente num trimestre e começa a olhar o filme, olhar um big picture, olhar um período um pouco maior, você consegue tirar esse efeito de sazonalidade e ver que a companhia entrou num período de steady state em termos de capital de giro. Vamos agora para o slide 9, para falar de fluxo de caixa livre. Então, a gente fazendo o build-up do fluxo de caixa do primeiro TRI, a gente parte de um EBITDA de 1,1 bi. Aí a gente teve um consumo de capital de giro de 957 milhões, como eu falei, impactado pela rubrica de fornecedores. E por sazonalidade tem uma pressão maior no início do ano, em função da liquidação dos pagamentos que foram postergados no final do exercício anterior, no final do trimestre anterior, especialmente junto aos pecuaristas. Continuando o build-up, a gente teve um capex de 289 milhões, majoritariamente em investimentos de manutenção e alguns projetos de expansão orgânica. Resultado financeiro base caixa negativo em 678 milhões, portanto a gente encerra o trimestre com uma queima de caixa de aproximadamente 800 milhões. Quando a gente olha para o acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre foi positivo em 1,2 bi. A gente parte de um EBITDA recorde de 5 bilhões, resultado financeiro base caixa de 2,6 bi, um capex de 1,3 bi e uma liberação de capital de giro de aproximadamente 80 milhões, ou seja, praticamente flat, como eu falei no slide anterior. Com isso, a gente chegou nessa geração de caixa livre de 1,2 bi na base anual. Vale ressaltar que desde 2020 a companhia acumula aproximadamente 8,2 bilhões em geração de caixa livre, que mostra a excelência da nossa performance operacional, comercial, financeira e nosso foco em gerar caixa para desalavancar a companhia. Vamos agora para o slide 10 fazer o bridge da dívida líquida. Então, a gente encerrou o trimestre anterior com uma dívida líquida de 12,8 bi. O principal movimento neste bridge do primeiro TRI foi relacionado à queima de caixa de 806 milhões. Como eu já expliquei no slide anterior, o maior impacto veio da sazonalidade do capital de giro. Por outro lado, a gente tem um efeito de 120 milhões de variação cambial que reduz o nível de endividamento, mas a gente tem impactos não caixa de outras operações de hedge, principalmente de hedge de indexadores, da ordem de 250 milhões, que resultaram no aumento da dívida. E, por fim, a gente tem um exercício de bônus pequeno, uma entrada de caixa de 1,2 milhões. Com isso, a gente encerrou o período com uma dívida líquida de 13,7 bi. Vamos agora para o próximo slide para falar sobre estrutura de capital. Como eu falei anteriormente, a alavancagem líquida mensurada pela relação dívida-EBITDA encerrou o trimestre em 2,7 vezes. A gente encerrou o primeiro trimestre com uma posição bastante confortável de caixa de cerca de 11 bilhões de reais e um duration médio de dívida de 4 anos. Esse duration provavelmente aumenta com a incorporação do novo bond 2036, que vai estar consolidado no próximo trimestre. Hoje, cerca de 86% do endividamento está concentrado no longo prazo, como vocês podem ver no fluxo de amortização apresentado na parte de baixo do slide. A redução do nível de caixa, que permanece ainda num patamar confortável, como eu já disse, está alinhada à nossa estratégia de fortalecimento do balanço, foco na redução da alavancagem líquida, mas principalmente da alavancagem bruta, porque assim a gente reduz a despesa financeira e a gente mira uma estrutura de capital mais leve e com perfil de risco mais conservador. Falando agora do perfil de endividamento, cerca de 64% da dívida está exposta à variação cambial. Lembrando de novo que a gente tem uma política de hedge que a gente segue à risca e determina que a companhia atualmente mantenha no mínimo 50% da exposição cambial de longo prazo protegida. Quero falar também agora sobre algumas iniciativas recentes na nossa gestão de estrutura de capital. Desde o início do ano, a gente vem atuando de forma consistente na gestão dos nossos passivos financeiros. Agora, em janeiro, a gente exerceu a call option e resgatamos 166 milhões de dólares do bond 2028, cerca de 880 a 900 milhões de reais. Ainda no começo de 26, a gente fez a recompra e cancelamento de aproximadamente 63 milhões do bond 2031, mais alguma coisa como 300 milhões de reais. Ou seja, nesses poucos meses do ano, a gente já recomprou em bonds e cancelou cerca de 1,2 bilhões de reais, que está contribuindo para a redução de um lado do caixa, do outro lado do endividamento bruto.
Isso tudo nos ajuda a reduzir despesa com juro e, portanto, fortalece a estrutura de capital da Minerva. No contexto ainda de gestão do nosso balanço, a gente concluiu recentemente uma emissão de CRA, né? É um programa que começou no ano passado e a gente encerrou agora, montante de 117 milhões. Esse ano também a gente fez uma emissão de debênture, agora no valor de 1,5 bi, duas séries com vencimento de 3 e 5 anos. Parte desses recursos nos possibilitou a recompra antecipada de aproximadamente 500 milhões de reais em notas comerciais, contribuindo para o alongamento da dívida. Todas essas operações são de gestão de passivo, troca de dívida curta por dívida longa e, em alguns casos, com custo mais baixo. No mercado internacional, como eu já falei, a gente emitiu um bond de 10 anos, vencimento 2036, valor de 600 milhões de dólares. A gente vai amortizar vencimentos de curto prazo com esses recursos. Vale lembrar que essa operação ela contou com uma demanda 2,5 vezes do que a oferta inicial, que era de 500 milhões, o que mostrou o forte apetite dos investidores pelo nosso crédito e marcou também a reabertura do mercado para alguns emissores brasileiros. Volto a destacar que a nossa atuação em liability management segue em linha com o nosso compromisso de reforçar a estrutura de capital, reforçar o balanço, ter uma estrutura de capital mais eficiente, menos onerosa e um perfil de endividamento mais alongado. Por fim, como o Fernando já falou, agora no final de abril, na Assembleia Geral de Acionistas, a gente aprovou a distribuição de dividendos complementares no montante de 30 milhões, serão pagos no próximo dia 13 de maio. Quando somados aos 162 milhões distribuídos antecipadamente em dezembro, a gente totaliza 193 milhões em proventos no ano fiscal de 2025, o que perfaz o payout mínimo de 25%. Essa distribuição está em linha com a nossa estratégia de geração de valor, pois preserva o equilíbrio do nosso balanço, preserva a nossa disciplina financeira e mostra para o mercado que a gente confia que a melhor forma de gerar valor ainda é gerando caixa e usando esse caixa para reduzir o nosso endividamento. Portanto, pagar apenas o mínimo de dividendos a essa altura, a gente considera que seja a melhor forma de gerar valor para o nosso acionista, porque a gente vai usar o caixa, ao invés de pagar dividendo, para reduzir endividamento no momento em que as taxas de juros continuam bastante elevadas. Para encerrar, eu queria agradecer ao time da Minerva pelo esforço, dedicação, comprometimento na entrega desses resultados. Mesmo diante de um ambiente global mais desafiador, mais volátil, a gente permanece confiante na execução da nossa estratégia, do nosso plano de negócio, que está 100% apoiado na nossa diversificação geográfica e na solidez do nosso modelo operacional. Muito obrigado. Agora eu devolvo a palavra para o operador para a gente iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e a companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Olá, bom dia, Fernando, Edson, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, acho que para o Edson, nesse último ponto que você discutiu na tua exposição, Edson, da redução da posição de caixa e pagamento da dívida no TRI, né? Vocês terminam o ano com o TRI com uma posição em caixa mais baixa do que vocês rodaram boa parte do ano passado, eu imagino até do ano anterior, se eu não estiver enganado. E na nossa conta aqui, muito próximo do que historicamente foi a posição que vocês usaram de caixa mínimo, né, de compra de gado, em termos de prazo de compra de gado. A minha pergunta é se a gente deve imaginar que esse número fique mais ou menos próximo desse caixa mínimo daqui para frente, me parece ser o caso com base na tua exposição, mas além disso, se existe alguma perspectiva de mudança nessa posição de caixa mínimo, nessa política de caixa mínimo, dado que a companhia hoje é muito mais diversificada e, imagino, incorra muito menos risco do que historicamente incorreu. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a discussão de margens. No última teleconferência, vocês falaram de forma até que bastante explícita de uma expectativa de uma queda de margem em 2026 em relação a 2025, não necessariamente queda de EBITDA, mas queda de margem.
quando a gente olha a margem do TRI, ela até melhora em relação ao quarto TRI, a despeito de discussão de câmbio, de boi, né, preço de boi ao longo do TRI. Então, a minha pergunta é se essa perspectiva, na visão de vocês, pode ter mudado da forma como vocês mantiveram uma margem muito saudável ao longo do trimestre. É isso, obrigado. Bom dia, Thiago. Bom, primeira pergunta sobre caixa mínimo. Cara, a decisão é a decisão do binômio risco barra custo, né? A gente estava no meio de uma aquisição importante, no meio de um processo de integração. É natural que eu seja mais conservador na administração do caixa. No momento em que a gente está confiante que a integração tá completa e a gente vê um cenário relativamente bom do ponto de vista operacional, isso me permite ser um pouco menos conservador. E aí a gente olha um pouco o custo desse seguro, né? As taxas de juros no Brasil estão mais altas do que a gente esperava, né? Não só a gente, acho que todo mundo esperava uma queda maior da taxa Selic, e com isso o custo de carregamento continua muito caro. A gente tem vencimentos relevantes acontecendo nos próximos 12 meses. A gente tinha, na verdade, né, no início do ano, nos próximos 12, 18 meses. E na cotação das rolagens, eu achei que fazia mais sentido a gente usar a sobra de caixa para fazer parte, das rolagens, ao invés de tomar linhas novas numa taxa. E aí não é nem o spread de crédito do Minerva caiu, mas a taxa base nas renovações está muito mais alta, se você comparar com linhas que a gente tomou há 2, 3 anos atrás. Então, fazia sentido, do ponto de vista do binômio risco-custo, usar esse excesso de caixa para reduzir a alavancagem bruta. A gente deve estar no menor nível de alavancagem bruta aí dos últimos 10 anos, né? A gente está com 2,7 de alavancagem líquida e a gente tem aí cerca de 2 vezes EBITDA de caixa. Então, eu estou com 4,7, abaixo de 5 vezes de alavancagem bruta. Olhando para frente, a ideia é manter o caixa próximo dessa política. Agora, você perguntou de flexibilizar a política. Existe até uma discussão no Conselho, mas se você lembrar, essa política fui eu que propus lá atrás, há 17 anos atrás, para o Conselho, como forma da gente poder navegar num ambiente que era realmente muito mais inóspito do que o ambiente que a gente tem hoje. A companhia era muito menor, muito menos diversificada. Então, tem méritos em rever essa política de caixa, mas isso é uma discussão mais profunda, tem que ser mais embasada, porque eu acho que, sem sombra de dúvida, é parte importantíssima da nossa administração financeira, isso que nos possibilitou navegar esses últimos 15, 17 anos, crescendo a companhia 40, 50 vezes, sem nunca ter colocado a companhia em risco em termos de liquidez. Então, é um debate que acontece, mas a ideia é manter o caixa próximo da política, que, como você bem escreveu no teu relatório, fica perto de cerca de 10 bilhões de reais hoje. Em relação à margem, a gente continua com a mesma visão do quarto trimestre. Esse primeiro tri, realmente, a margem foi talvez melhor do que a gente esperava, mas ela caiu em relação ao primeiro tri do ano passado, né? Ela cai 30 basis points, a margem bruta cai 140 basis points, mas aí a beleza do ganho de escala, que a gente vem falando e pouca gente tem dado atenção, que o fato de você colocar ativos para dentro sem o custo fixo respectivo desse ativo vai gerar economia de SG&A. Isso está acontecendo, nosso G&A girava ao redor de 13 a 14% da receita líquida, a gente acha que ele fica num range de 10,5 a 11,5 olhando daqui para frente. Então, essa maior diluição de custos, ela vai compensar parcialmente a queda de margem bruta que a gente espera sim que ocorra ao longo desse ano pelo aumento no preço do gado. Quais são os riscos para esse cenário? Eu acho que os riscos estão para cima, porque a gente vê uma dinâmica de precificação no mercado externo extremamente positiva, não só em China, mas também e principalmente em Estados Unidos. Então, assim, eu prefiro manter o meu approach mais conservador. A gente continua dizendo que muito provavelmente as margens desse ano vão ser menores, que o ano passado, mas o crescimento que a gente espera no top line vai mais do que compensar e a gente acha que esse EBITDA acumulado dos últimos 12 meses é mais ou menos o piso para daqui para frente até o final do ano. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Bom dia, Fernando, Edson, obrigado pelas perguntas aqui. São dois pontos do nosso lado que a gente queria explorar com vocês. O primeiro relacionado ao mix de exportação, e aí pegando um gancho na última resposta aqui sobre um cenário de demanda global bastante aquecido. Quando a gente olha para o teu mix de exportação, tanto de Brasil quanto de América do Sul, ex-Brasil, ele cai ano contra ano, né? E que parece um pouco contraintuitivo com o momento de demanda global aquecido. E aí a minha pergunta aqui é, olhando para frente, a partir de que momento, né, faz sentido a gente esperar um mix mais voltado para a exportação relativo aos mercados domésticos? Né? Então eu queria tentar explorar um pouco essa conexão do mix de venda de vocês com essa dinâmica de demanda global aquecida que a gente está olhando para frente. Gustavo, só uma pergunta. Quando você fala que cai, você está falando em receita, porque se você olhar em volume, ele ficou flat, né? Quando a gente olha as exportações tanto de Brasil quanto de América do Sul, tá flat um pouco para baixo, né? Mas praticamente flat, ao redor de 63% dos volumes continuam indo para exportação. Mas tudo bem, continua a tua pergunta aí, só para entender exatamente. A pergunta, na verdade, é, com esse momento de demanda global aquecida, como é que você espera que esse mix de exportação teu ano contra ano performe aí para os próximos trimestres, né? Se a gente espera que isso acelere, dado que o momento de demanda global está aquecido e o momento de oferta em outros países produtores, como Estados Unidos, China, né, está sendo comprimido, né? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, aí ainda em mix de exportação, mas comparando China com Estados Unidos, parece que o mix tem sido voltado mais para a China, né? Esse ano comparado com o que foi ano passado, mais voltado para Estados Unidos. Aí era mais para explorar um pouco essa priorização de vocês, né, entre China e Estados Unidos, se faz sentido imaginar que no ano fechado, esse ano, os Estados Unidos tem uma representatividade menor do que o que teve ano passado, e aí entender um pouco como é que isso impacta a tua dinâmica de capital de giro, que ano passado teve um consumo bastante relevante de formação de estoque nos Estados Unidos no começo do ano, que, né, foi sendo desovado até o terceiro tri, né? Então eu queria pegar um pouco a combinação dessa dinâmica de China contra os Estados Unidos e o impacto disso na tua curva de capital de giro ao longo do ano comparado com o ano passado. Gustavo, primeiro falando sobre o mix de exportação, tá? Aqui é um pouco de critério, porque os mercados internos, Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, passaram a ser destinos também de exportação. Quando nós fazemos a nossa análise, a gente analisa aonde a gente vendeu. Então, um exemplo, se nós trouxemos carne da Argentina para o Brasil, ela é uma exportação da Argentina, mas dentro da nossa análise aqui, ela conta como mercado interno. É pouco relevante essa discussão mercado interno com a exportação, porque é o seguinte, na verdade, você tem cada vez mais um mundo mais global e os mercados internos acabam se arbitrando entre eles também. Então, não sei se eu deixei claro, mas quando eu trago uma carne da Argentina e eu vendo os mercados internos passaram a ficar mais fortes, por isso que a gente deu mais destaque nos mercados internos, mas não necessariamente com carne produzida no próprio país, que ela pode ser vendas mais fortes com carnes importadas. E aí eu destaco de novo a capacidade de arbitragem que o Minerva tem por fazer estes movimentos, por fazer esse trabalho de compensar aquilo que um país está exportando com o seu mercado interno desabastecido. Em relação à China e Estados Unidos, você tem uma condição nova na China, que é a salvaguarda, que as cotas estão sendo utilizadas. Então, é verdade que nesse primeiro quarto, você vai ter a China mais importante, porque está também precificando melhor o produto que vai para lá. Essa análise a gente faz semanalmente e, obviamente, a gente busca sempre os mercados que geram mais valor. A tendência é você ter uma diluição após o término das cotas de China, uma diluição em outros mercados, principalmente nos mercados internos, que devem ter um papel mais importante. Só para falar do capital de giro e complementar o que o Fernando falou,
Ele falou de China primeiro tri, na verdade, primeiro e segundo tri, né? Primeiro Primeiro e segundo. semestre do ano. Então a gente deve ter China mais importante que Estados Unidos. Depois, obviamente, Estados Unidos passa a ser mais importante. É, dois pontos interessantes. A despeito da cota no Brasil, pelo fato de a gente ter diversificação geográfica, a gente espera, pelo nosso orçamento, vender o mesmo volume que a gente vendeu ano passado na China e nesse ano. Obviamente, você vai vender menos de Brasil por causa da cota, mas você vai ter um crescimento importante vindo de Argentina, Uruguai e Colômbia, que são outros países que acessam China e os quais a gente tem operação relevante. Então, para nós, o volume de China vai ser igual. Com os preços muito maiores esse ano do que o ano passado, a gente vai ter um ganho muito maior em China esse ano do que a gente teve ano passado. Esse é o primeiro ponto importante. E o segundo, a dinâmica de capital de giro, ela vai ser muito parecida com o ano passado. Primeiro e segundo tri, a gente deve ter queima de caixa por necessidade de capital de giro, e a gente deve ter liberação terceiro e quarto, como foi ano passado. Se você pegar o ano passado, a despeito de todo o debate, todo o pavor do mercado em relação ao capital de giro, a gente encerrou o ano devolvendo o capital de giro para a operação. Se pegar nos últimos 12 meses, a minha conta de capital de giro ela está levemente positiva, ela está em 80 e poucos milhões. Para esse ano, a gente acha que no final do ano pode ter, no ano fechado, alguma necessidade de capital de giro que vem em função do aumento no preço da arroba. Então você tem aí um aumento médio hoje de 13%, a gente acha que fica mais ou menos nesse nível, em média, para o ano todo, comparado com o ano passado, e isso deve requerer um investimento em capital de giro da ordem de 300 a 400 milhões no ano. Não vai passar disso. Então, a despeito dos swings que a gente vai ter ao longo dos trimestres, essa volatilidade de capital de giro que é inerente ao nosso modelo de negócio, se você pegar o ano fechado, a gente deve entregar um capital de giro praticamente zerado, com uma necessidade que advém simplesmente pelo fato de eu estar pagando mais caro a principal matéria-prima. Perfeito, pessoal, tá claro, obrigado. A próxima pergunta vem de Matheus Enfeldt, da UBS. Bom dia, Fernando, Edson, obrigado pelo tempo. Minha primeira pergunta é em CapEx, a companhia está rodando num patamar bem acima, ou talvez um pouco acima ainda ano a ano, e num cenário de juros mais elevados, talvez alguma pressão de geração de caixa para o ano. Queria entender qual que é se dá para pensar esse primeiro trimestre como nível recorrente do ano, ou se existe algum espaço para ganho de eficiência, para racionalização de projeto, pensando especificamente em 2026. E daí minha segunda pergunta é talvez pegar um pouco a visão de vocês sobre o curtíssimo prazo, e sem ser muito ansioso aqui, a gente tem ouvido de alguns players, consultorias, um descasamento entre preço de exportação saindo de Brasil e os primeiros dados de prévia de CSEX, não querendo ser muito curto-prazista, mas principalmente para abril, com um potencial aí de preço de exportação muito melhor do que o mercado tá esperando para o curtíssimo prazo. Se vocês compartilham dessa visão, se vocês têm tido um tailwind de receita importante, pensando para esse segundo trimestre vindo disso. Essas duas, obrigado. Para o CapEx, ele vai ficar mais ou menos no nível do que foi no primeiro tri, provavelmente abaixo disso nos próximos 3 trimestres. Se você comparar com o ano passado, ele deve cair alguma coisa como 200 milhões, que foi entre 200 e 300 milhões, que foi um investimento que a gente fez adicional para colocar os ativos que a gente comprou num patamar mínimo operacional. Então, assim, a conta de CapEx para o fluxo de caixa desse ano, ela na margem contribui positivamente, porque ela é menor do que o ano passado. Sobre Preço médio de. sobre isso, bom, o Fernando vai responder, mas só para te dizer, cara, a gente vem falando há muito tempo que o CSEX deixou de ser um bom GPS, ele é no máximo uma bússola viciada, entendeu? Então, assim, vocês tomarem decisão de recomendação de análise, pensando no CSEX do primeiro mês, eu fico realmente bastante preocupado. Não, primeiro que o CSEX representa uma parte do nosso negócio que é o Brasil, tá? Aí o que aconteceu em Brasil, o CSEX ele tem uma inércia, né? Você faz a venda e demora, numa média, 2 meses para que o embarque seja feito. Então, o CSEX ele reflete aquilo que aconteceu no mercado 2 meses antes do embarque.
E aí, então, significa que abril vai ser o primeiro mês que você vai ter um impacto das regulamentações vindas da China pela salvaguarda. Então, você deve ter aí alguma mudança, tá? E, obviamente, China é um dos principais players, se não o principal destino das exportações, muda durante o ano, mas isso gera um impacto e esse impacto ele é repassado para outros mercados. Então, é verdade que se deve ter, mas, de novo, é só colocar esse contexto que é fruto da questão da cota e da mudança de preços que tiveram na China, que foram fechados em janeiro e fevereiro e que estão sendo embarcados em abril. Perfeito, muito obrigado. Próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Obrigado pela pergunta. O primeiro ponto que eu queria explorar era um pouco de México, né? Vocês destacaram ali no release que já atingiu 4% da exportação de carne bovina, né? Então, eu queria entender um pouco ali qual que é a estratégia para o canal e até para nos ajudar a conhecer, entender um pouco do mercado, se existe algum desafio no radar para esse mercado eventualmente ganhar mais relevância, no curtíssimo prazo, né? Seja logístico, risco de tarifa. Qualquer coisa que vocês acham que faça sentido destacar. E o segundo ponto que eu queria fazer também é um follow-up, na verdade. O Fernando já destacou muito bem isso, mas no ano passado, ali, né, no meio do ano antes da cota de China, a gente conversava, vocês falavam muito sobre essa arbitragem entre os países latino-americanos, né? E naquele momento se destacava muito a oportunidade, eventualmente, de trazer de carne de outros países para abastecer o mercado doméstico brasileiro, né? E dado, né, essa questão de cota, que é um pouco mais prejudicial para o Brasil, mas muito bom para os demais países, eu queria entender se faz sentido eventualmente pensar numa inversão desse fluxo, né? Carne brasileira abastecendo os demais mercados e até nessa linha pegar um pouco da opinião de vocês do mercado doméstico brasileiro, né? Pensando em affordability do consumidor e demanda. Essas são minhas perguntas. Obrigado. Primeiro, sobre México, é mais um mercado que nós temos. O México, ele também mudou o sistema de cotas, tem algumas limitações, porque a cota foi feito um leilão do direito de ter cota. Então, é só mais um destino, vai estar entre os 10 maiores destinos, mas nada especial. O negócio é que dentro do supply and demand mexicano, o México era fortemente abastecido pelos Estados Unidos e esse fluxo ele diminuiu brutalmente. Portanto, o México ele passou a olhar para outras origens. Mas não é nenhuma estratégia, nenhuma questão muito específica do México. A arbitragem doméstica, ela continua, mas ela é sempre uma função do quanto que aquele país tem acesso à exportação, o quanto que ele está exportando e, obviamente, o câmbio, que deixa mais competitivo ou não. A mudança e a volatilidade está bastante grande. Os mercados internos eles têm uma inércia muito rápida, eles reagem muito rápido. Então a gente analisa do mesmo jeito que a gente analisa o que a gente chama de mercados internos, até de mudar esse conceito de mercados internos e mercados externos, né? Todos os mercados hoje eles são possíveis destinos, né? Então, ele é uma função do quanto a carne está saindo, quanto o produto está sendo exportado, o câmbio e a competitividade, como está o mercado local. O mercado local brasileiro tem se mostrado resiliente, tem se mostrado um mercado bom, mas não só do Brasil. Os outros países da América do Sul também têm sido bastante positivos nos seus mercados internos. Tá super claro, Fernando. Obrigado. E se vocês me permitem, só um follow-up muito rápido, Edson. Quando você comentou o capital de giro, o range ali de 300 a 400 milhões, você estava comentando um eventual cenário para consumo do ano. É isso? Só para make sure que eu entendi certo. Não, não é um eventual, esse é o nosso cenário. A gente Tá. tem um cenário de consumo dessa ordem de 300 a 400 milhões para o ano fechado, em função da gente estar pagando cerca de 13%
a mais pela arroba do boi, em média, em relação ao ano passado. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta vem de Renata Cabral, do Citi. Bom dia. Bom dia, Fernando, Edson. Obrigada por pegar minha pergunta. A primeira seria um follow-up da discussão sobre China, mas em relação ao que pode acontecer com o preço no mercado interno, né? A gente entende que provavelmente ali no terceiro trimestre, né, as cotas da China para exportação da carne do Brasil já vai estar preenchida, e aí o Brasil vai ter que redirecionar para outros mercados, que a Minerva tem uma vantagem aí, né, pela distribuição geográfica, mas existe uma preocupação de mercado sobre um possível excesso de carne bovina no mercado interno, pressionando preços, né? Então, queria saber sua visão sobre isso, se vocês veem mitigantes para esse cenário. E a segunda pergunta seria sobre os novos ativos. A gente viu aqui o comentário da administração sobre o EBITDA, ramp-up das plantas, né? Minha pergunta é sobre próxima fase no sentido de o que ainda tem de oportunidades na visão de vocês em relação à sinergia comercial, enfim, para as plantas adquiridas. Obrigada. Tá. Renata, primeiro sobre a questão de China. Concordo 100% com o seu cenário. Com o término das cotas de Brasil para a China, você vai ter, muito provavelmente, alguma disponibilidade a mais no mercado interno brasileiro, porque várias das fábricas que estão em China não estão em outros mercados que são relevantes. Então, você deve ter um redirecionamento que isso daí reflete, provavelmente deve refletir também no preço do boi, e no volume, e nos volumes de abate. Então, o seu cenário ele bate com o nosso. Em relação à integração, tem sim ainda fine-tunes para ser feito, a maior parte já foi feito, mas é óbvio que aí é o seguinte, nós temos uma integração na velocidade que nós fizemos, é um case. Então, mas ainda tem a fine-tunes para ser feito, sinergias, tanto comerciais, mas também operacionais, para que a gente avance em extrair mais algum valor. Mas agora não é nada específico das plantas, né? Exatamente. Agora entrou no sistema, vamos dizer, no sistema Minerva, e agora a gente tem os nossos próprios modelos de benchmarking por área, por planta, que vão funcionar e trazer mais sinergia, porque agora você tem um universo maior de unidades produtivas. Super claro. Obrigada, Fernando e Edson. A próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, do Santander. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Duas perguntas bem rapidinhas. Primeiro, com esse aumento da arroba do boi por aqui, eu queria ver como é que vocês estão vendo um pouco da rentabilidade do produtor e como é que isso impacta um pouco naquele fluxo que vocês utilizam muito eh, de risco sacado para ajudar a antecipar um pouco desses recebíveis para o produtor, e se uma rentabilidade mais alta pode impactar alguma coisa nessa política financeira de vocês. E segundo ponto, a gente voltou a ter deal do lado de confinamento, né, com tudo que está acontecendo do lado de etanol de milho. Então, eu queria ouvir um pouco de como é que vocês estão se preparando um pouco para esse cenário de crescimento de confinamento. Cara, a melhora de rentabilidade do produtor não tem nada a ver com o ciclo de caixa dele, entendeu? Ele programa o ciclo de caixa de um jeito e se a rentabilidade melhora, aquilo é lucro acumulado para ele, não muda o modus operandi dele. Então, na prática, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Guilherme. E se você quer que a gente dê a nossa visão sobre essa melhora de rentabilidade, eu acho que isso vai ser positivo para o confinamento. Se você fizer a conta hoje de confinamento nos preços atuais de arroba, nos preços atuais de dieta, a rentabilidade é muito boa. Então, isso que você tem custo de arroba engordada é ao redor de R$ 200, R$ 220. Então, é uma rentabilidade muito boa. A gente acha que você vai ter um volume bom e bastante importante de gado vindo de confinamento e pode coincidir com esse cenário de China que o Fernando acabou de explicar. Isso pode ter alguma pressão mais importante no preço da arroba a partir do terceiro trimestre.
Agora, Guilherme, acho que mais para o médio e longo prazo, além do que o Edinho colocou, a competitividade que o Brasil passa a ter dentro de diferentes formas, o etanol de milho é mais uma, de confinar de forma eficiente, de forma competitiva no mundo. Isso só mostra que a América do Sul cada vez mais vai ocupar um espaço relevante no comércio mundial, tá? Enquanto você tem realmente a redução do rebanho no hemisfério norte, nós aqui, com rebanhos passando por ciclos de melhora, mas principalmente de ganho de produtividade. Então, o etanol de milho vem ser um fator a mais no ganho de produtividade, de ganho de, de, de tempo dentro da produção, tá? E o Brasil ocupando mais, o Brasil e a América do Sul, porque isso também se espalha para os outros países, ocupando mais espaço no comércio internacional. Aí pegando a carona, você perguntou como é que a gente está se preparando. A gente desenvolveu um programa de barter para o pecuarista para poder incentivar a ter animais prontos para abate na especificação que a gente precisa para os mercados que a gente planeja vender. Então a gente está. Isso é um negócio novo e bastante pioneiro que a gente está fazendo para dando não só financiamento via barter, mas todo o apoio técnico e supervisão para a gente ter uma quantidade maior de animais prontos para abate na especificação que a gente necessita para os mercados que a gente vai atender. Tipo, fez uma engenharia financeira extremamente interessante para botar esse programa de barter de pé e ter esse programa funcionando de forma relevante a partir do terceiro trimestre. Perfeito, Edson. Super interessante esse teu comentário. É, do lado operacional, precisa ter algum nível de adaptação de planta para pegar um animal com um peso maior ou você consegue rodar dentro da mesma esteira? Não, na verdade você ganha mais em precocidade do que no peso final. Então, o grande ponto é a precocidade, você passa a ter produtos melhores, mais adaptados, mas as plantas estão todas adaptadas para praticamente para qualquer peso. E aí você gira mais o ativo, você melhora a produtividade. Perfeito, pessoal, obrigado. A próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Bom dia, Fernando, Edson. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas também. A primeira, eu queria voltar um pouco na discussão de margem, né? Olhando do ponto de vista sequencial, né? Tua margem bruta ficou estável em relação ao quarto tri, né? E vocês comentaram que tua margem no geral foi até um pouco melhor do que vocês esperavam nesse começo do ano. Seria interessante ouvir o que está por trás disso, né? Do ponto de vista de origens que eventualmente tenham sido mais competitivas ou mercados de destinos que surpreenderam positivamente no primeiro tri. E sazonalmente o primeiro tri ele é o mais pressionado do ano, né, do ponto de vista de margens. Então, se sabendo, né, do cenário incerto do ano, mas se vocês acham que isso também segue válido para 2026. E a segunda pergunta é sobre também China, mas só para ouvir um pouco, está chegando no momento incerto, né, sobre quando que as cotas vão ser preenchidas e o que que acontece com os volumes que estão no mar, eventualmente indo para lá. Então, como que vocês estão se posicionando agora, né, nesses próximos meses? E se eventualmente, dado que essa incerteza acontece para o mercado todo, se tem oportunidades também que estejam aparecendo nesse momento? Obrigado. Então vamos lá, a margem caiu neste primeiro TRI 26 contra o primeiro TRI 25, porque você teve uma redução de margem bruta de 140 base. A redução da margem EBITDA só não foi na mesma magnitude, porque a gente teve uma diluição importante de custos advindo da integração dos novos ativos que foram adquiridos no ano passado. Então, como eu falei, a gente continua vendo um mercado em termos de margem mais apertado do que o ano passado, em função do aumento do preço da arroba. Você tem riscos para cima? Tenho, acabei de falar. Você tem Estados Unidos, você tem China, você tem Argentina, por exemplo, que tem uma cota dedicada para Estados Unidos e que vocês devem ter visto já veio num resultado forte no primeiro tri. A gente espera que continue acelerando ao longo do ano. Então, a gente tem algumas avenidas de alavancagem de margem, mas quando você olha o big picture, a gente continua achando que as margens de 2026
vão ser piores do que as margens de 2025. Você vai continuar tendo uma queda de margem bruta, que parte dela vai ser compensada por maior diluição de custos. Na parte de quais as formas como que nós fizemos isso, e aí é um pouco da agilidade e do footprint diversificado. A China, a gente volta na pergunta lá que a Renata havia colocado, que realmente para o terceiro TRI as cotas devem estar esgotadas, então você deve ter um pouco mais de relevância do mercado interno dentro desse terceiro TRI, do quarto TRI, de como que vai ser novos destinos para o Brasil. Mas Minerva como um todo, o Edinho colocou anteriormente, a gente não enxerga para o Minerva uma redução no nosso volume. Ele simplesmente muda de origem A para origem B. Então, a gente enxerga a China ainda como o nosso principal destino. Obrigado, pessoal. E Edinho, só a pergunta de margem, o que chamou a atenção para a gente foi a estabilidade sequencial, né, versus o quarto TRI da margem bruta, mas o cenário do ano tá bem claro. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando para as considerações finais. Eu queria agradecer a todos pela participar da teleconferência. Aqui, cada vez mais a gente vai mostrando como que o footprint diversificado, mas principalmente um modelo de tomada de decisão que permite agilidade e permite uma rápida adaptação a novos cenários que continuam voláteis e vão ser só cenários rápidos, que a forma como o Minerva se preparou é uma forma estável, vencedora e uma forma de longo prazo de como nós fazemos as coisas. E, finalmente, eu queria realmente destacar e agradecer muito à equipe da Minerva pela integração que foi feita, por como nós buscamos extrair valor dessa integração e como que a gente, cada vez mais, num cenário volátil, aprende, se prepara, se desafia de quais são os próximos passos, de como que a gente continua extraindo valor dessa nossa operação. A gente está à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer ponto que vocês eventualmente tenham e queiram esclarecer com a gente. Obrigado. A videoconferência de resultados da Minerva está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@minervafoods.com. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.